Olá, eu sou Guilherme Fabiano, sou do grupo aí de geração de energia elétrica, né? E agora eu vou falar aqui sobre o que a gente fez nesse segundo bimestre de sistemas supervisórios. Bom, basicamente é assim que ficou a nossa execução do sistema supervisório. Tem que esperar carregar um pouco. E momentaneamente ele ficou assim, com praticamente com a mesma cara que ele estava antes, por enquanto. Mas o que que a gente mudou aqui basicamente? Assim como a gente prometeu na gravação anterior, a gente começou a inserir a parte de definição de variáveis. Por exemplo, aqui do lado agora a gente pode definir o nível inicial da barragem para começar a execução, basicamente. Além disso, aqui no duto a gente já inseriu essa questão aqui do material do duto que vai influenciar no cálculo. Essa parte aqui, ela está controlando uma variável no processo, e cada caixa de seleção que a gente marca, a gente vai estar alterando o valor dele para na hora do cálculo alguma coisa acontecer. A variável aqui no caso que está sendo controlada é C material duto material. Vou tentar exibir ela aqui. Database Spy. Espera que ela já está aqui. Vou mostrar ela aqui, pós-execução, né? Executar só essa página aqui uma vez. E a gente pode ver o que? Exemplo, marquei aqui em aço. Agora vamos voltar lá. Ele muda aqui o valor para 32. Se eu marcar o de baixo, se eu marcar aqui o cimento amianto, ele vira 0,34 e concreto armado 0,38. Isso aí é importante depois na hora de cálculo da produção de energia elétrica que a gente vai ter que fazer. Nessa primeira etapa aqui, basicamente, a gente conseguiu fazer boa parte do tratamento da água. O que a gente inseriu, assim como eu disse, foi a parte do nível de água, a parte desse duto, e a gente ainda vai resolver a parte da turbina em relação à recomendação. Aqui, o que a gente mudou? Bom, primeiro a gente alterou aqui o símbolozinho que tinha da água e inseriu essa caixa aqui simulando a barragem, porque senão a gente não ia conseguir controlar aquela imagenzinha lá. Os botões aqui de cima mantiveram a mesma coisa, e aqui basicamente foi a tela nova que a gente inseriu. A represa nossa, ela pode ir de 0 até 300 metros. Vou colocar aqui no valor máximo. E agora, aqui ele aparece cheio. Conforme a gente diminuir o nível, ele vai começar a cair. Até agora, a única coisa que a gente tem que definir é esse nível inicial da barragem, que a gente pretende deixar ele salvo no histórico. Só que daqui a pouco eu vou mostrar que tem um problema em relação à conexão com o banco de dados que a gente está tentando e está dando erro. Mas aí aqui é a nossa tela nova. Essa tela nova aqui, o que a gente tem? A gente tem o sensor de nível, que ele está captando a altura aqui. A gente tem um cálculo de volume de água disponível. A gente tem a nossa vazão por segundo e aqui um gráficozinho contendo o nível ali da nossa barragem em relação à operação. E além disso, a gente tem as opções aqui de fechar e abrir a válvula aqui para a gente começar ou não a fazer a turbina girar. A gente pretende tentar, na próxima entrega, colocar essa turbina aqui de fato para girar e a gente já ter no mínimo algumas informações aqui dessa parte de geração de energia, a ideia é ter ela completa já. A parte de transmissão e distribuição, acredito que vai ser um pouco mais fácil. Mas voltando aqui para a execução do processo. O que vai acontecer? Agora a gente tem esse nível de água, a válvula nossa está fechada, a gente está com esse volume máximo aqui de água disponível.
E o que que acontece? Por que que tá dando esse valor? Por causa da altura da represa, que tá marcando 300, que a gente baseou na usina de Itaipu. A gente pegou o comprimento, que é 8 quilômetros, e a largura, que é 12 quilômetros, e a gente está usando para o cálculo de volume ali da barragem. E ele está dando tudo isso aqui de metros cúbicos de água disponível. A gente pode colocar aqui na vazão de 1 quilômetro cúbico por segundo até 62 metro cúbico por segundo, ali, quilômetro cúbico por segundo. E a gente pode configurar a vazão dessa minha válvula aqui. Vamos colocar aqui no máximo 62. E agora essa válvula aqui ela vai começar a jogar água quando eu abrir a válvula. Vou abrir a válvula aqui do lado. Você vai ver que o nosso volume de água aqui vai começar a cair em relação disso aqui. E a nossa altura, ela também vai estar caindo. Só que a gente não vai conseguir ver porque é uma alteração muito baixa de altura. Abrir a válvula, a gente pode ver aqui, ó, que o volume ele começou a cair já. A vazão ela mantém constante e ele vai ir diminuindo esse volume de água da barragem aos poucos. A gente já vê aqui que ele caiu de 300 e caiu só um, mas até ele cair mais um agora vai demorar muito tempo, mas muito tempo. Se a gente quiser acompanhar esse processo aqui de H, a gente pode voltar lá na tela principal 1. E a gente nota aqui, ó, que onde aparece a altura mais específica, a gente vê o nível caindo aos poucos. Só que ele tem que mudar tudo isso aqui para ele cair 1 aqui no meu sensor. Além disso, o que que a gente fez? A gente colocou esse painelzinho indicando o nível de operação, né, da minha barragem. Aqui no verde ele é muito bom, laranja dá para operar e o baixo praticamente não dá para operar. Aqui nessa válvula, o que que a gente pode fazer? É só para um efeito de simulação. Isso aqui na realidade não existiria. Caso a gente clique na válvula, vai diminuir 1 metro aqui. É só para a gente poder demonstrar esse nível de água caindo de maneira mais rápida e esse nível aqui da barragem cair também de maneira mais rápida. Vou pressionar aqui, a gente pode notar que a altura da minha represa vai começar a cair repentinamente e o nível de água aqui vai começar a cair. Estou pressionando, ele está diminuindo de um em um, de maneira bem mais rápida, para a gente conseguir ver, senão eu ia ter que ficar aqui muito tempo executando isso. A gente vê ali que o nível está caindo aos poucos, o volume está acompanhando também, ele vai cada vez mais caindo. E lembrando que o volume ele é a altura da represa vezes os outros dois. Significa que quando o meu volume chegar ao zero, basicamente eu não vou ter volume nenhum. Acabou a minha água. Aqui a gente também nota que aqui no lado do nosso gráfico para avaliação, ele tá diminuindo, ele vai diminuir até chegar aqui no tudo vazio, né? No zero. E exemplo, só para demonstração, a gente pode vir aqui agora e fechar a válvula. Fechamos a válvula. O nível para de cair, a altura aqui parou de cair. E caso a gente queira que retorne, é só a gente abrir a válvula de novo, vai voltar a cair. Bom, o que que a gente pode notar disso aqui também? A gente criou esse gráfico de tendência, onde a gente pode acompanhar o nível de água. Como funciona basicamente esse nível? Ó? A gente pode vir observando aqui, durante o tempo, que aos poucos ele foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aí, exemplo aqui, ó, foi na parte inicial do nosso processo, onde ele estava caindo bem aos pouquinhos, quase não dá para ver. A partir do momento que eu pressionei a válvula e ele começou a jogar muita água para fora, que é só para efeito de simulação, na vida real isso nunca aconteceria, a gente nota essa queda brusca no nível de água. O nível de água é o azul e o de baixo é o tanto de água que a gente está jogando pela válvula. A escala máxima ali é 65.
Só que o nosso valor máximo é 62. A gente pode também clicar aqui, se não me engano, e a gente vai juntar esses dois gráficos, tornando eles um só. Agora a gente percebe que está um nível constante, porque a nossa válvula está fechada, logo aqui a nossa vazão não altera e o nível de água da represa não altera, então o valor fica constante. A gente também pode deixar a válvula aberta aqui e voltar lá. Não dá para ver aqui, mas ele está caindo sim. A nossa altura da represa ela está caindo aos poucos, todas as telas funcionam em conjunto, de maneira síncrona, então tá todo mundo rodando junto, enquanto lá eu estou tirando a água aqui da represa, e na outra tela também vai estar, todo mundo a mesma variável. A gente pode fechar por essa outra tela aqui também e abrir por essa outra tela, que vai se manter nessa outra tela. Bom, no geral é isso aqui que a gente mudou, né? A gente pode pressionar aqui. De novo, vamos chegar aqui até o nível 0 da represa para ver o que vai acontecer basicamente. Lembrando que essa situação aqui da válvula que está perdendo 1 metro de água é só para efeito de simulação. Na vida real isso aqui nunca ia acontecer. A gente nota ali que chegou no nível vermelho ali no gráfico. Tá começando a acabar a água da represa. O que a gente vai ver que vai acontecer? 5, 4, 3, 2, 1. Tá faltando agora só esses 0,9 metros aqui de água que a gente tem com esse volume. O que ia acontecer? A gente colocou aqui que a partir do momento em que a nossa altura da represa chegar exatamente em 0 ou abaixo disso, que no caso só vai chegar abaixo do 0 se eu pressionar aqui, já que eu vou tirar um desse cara aqui, já que eu vou tirar um da minha altura. Então o que vai acontecer? Se eu pressionar aqui, a gente vai notar que o volume ele vai parar. Ele vai parar de acontecer mesmo com a válvula aberta. Pressionei aqui, o volume parou de ser calculado. Ele iria parar se ele tivesse exatamente em 0. Mas como é só para efeito de simulação, a gente tem que tirar um aqui e ele ficou com um valor negativo aqui. Ele ficou menor que 0, ele parou de calcular. Na realidade, esse valor nunca daria menor que 0. Só deu menor que 0 porque eu pressionei aqui e tirei 1. Mas na execução isso jamais aconteceria. Bom, no momento é isso aí que a gente tem na execução. A gente conseguiu criar essa parte de tendência gráfica dessas duas variáveis. A gente pode acompanhar elas aqui no gráfico. E a gente jogou essas informações dentro de um histórico também. Ele fica numa pasta do nosso processo de sistema. Acho que, se não me engano, é aqui que está o meu programa. Pega, não me recordo agora onde é que está o projeto. O que a gente vai poder notar aqui? É que em uma das pastas aqui do projeto, a gente vai ter essas informações aqui, que são em relação aos dados guardados, né? E a gente conseguiu gerar esse mini histórico dele aqui. Só que a gente não está conseguindo botar isso aqui no banco de dados, porque o que está acontecendo? A gente foi tentar usar o SQL Server e a gente está pesquisando em relação a esse erro que está dando aqui, onde a gente não consegue encontrar nenhum server local aqui para poder inserir. A gente já viu que o correto aqui era colocar o nome do computador, só que não está passando aqui. Não sei por que, exemplo, a gente coloca
um nome qualquer aqui, só para demonstrar. Qualquer nome que a gente coloca aqui, mesmo o nome do computador, ele tá resultando numa caixa de erro aqui, avisando que não encontrou o server e a gente não está conseguindo criar esse server para dentro a gente inserir o nosso banco de dados. Então, momentaneamente, a gente só não conseguiu ainda jogar as informações no banco de dados. A gente não sabe ainda se é essa versão aqui do SQL Server que eu instalei basicamente a mais recente e ele não está funcionando. Eu pesquisei alguns vídeos no YouTube, inclusive, em relação a isso, mas não achei nenhuma informação. As coisas que eu encontrei eu testei, mas também não funcionaram. Então a gente pretende talvez tentar baixar uma versão mais antiga do SQL Server e tentar jogar essas informações no banco de dados. Mas, né, então momentaneamente o que a gente tem aqui é essa execução aqui, inicial, com essa parte nova aqui em relação ao nível da represa que a gente já está conseguindo controlar. Com relação ao nível da represa que já está dando para controlar. E com a válvula aberta a gente já consegue controlar o nível de água. E aqui na parte de tarefas a gente ainda não começou a usar um script. A gente está usando por enquanto só a parte matemática, que ela vai estar sendo executada a todo momento em uma dessas duas situações, né? No caso aqui é quando a minha vazão estiver ligada. E aqui quando o meu sensor da barragem apresentar maior do que 0, ou a gente poderia mudar aqui para 100. E aí quando ele chegasse naquele nível crítico, naquela parte vermelha da nossa tabela, do nosso gráfico, ele pararia a execução, pararia de tirar vazão. Bom, resumindo, é isso aí que a gente fez. Optimizamos um pouco também a parte aqui de classes e tags. E no geral é isso. Obrigado pela atenção.